Boa tarde a todos. Então, vamos dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco do dia 17 de setembro de 2020. E hoje nós faremos a apresentação de um caso clínico, com depois a apresentação de um artigo ou alguns artigos para entender melhor nossas condutas e, no final, a gente abre para as discussões. Então, vou pedir a Luísa para fazer a apresentação do caso clínico. Luísa, pode fazer a apresentação. Uhum. Boa tarde a todos, meu nome é Luísa, sou residente de ginecologia e obstetrícia do HC e orientada pelo professor Mário Dias, eu vou começar a nossa discussão hoje apresentando um caso de diabetes mellitus prévio à gestação, especificamente um caso de diabetes do tipo 1, que a gente acompanhou no nosso serviço no final do ano passado e nesse ano. Bom, eu não vou apresentar o caso daquela maneira linear, né, assim, dia por dia, eu vou apresentar de uma maneira, assim, juntando, por exemplo, internações, tratamentos e exames, para a gente poder discutir de uma maneira mais didática os passos da intervenção na paciente diabética. O contexto, então, é uma paciente de 24 anos, primigesta, que vai ter a idade gestacional calculada pelo ultrassom precoce, com 5 semanas e 6 dias, no dia que ela foi na primeira consulta do nosso pré-natal, que foi no dia 2 de setembro de 2019. Então, foi uma inserção precoce no pré-natal de alto risco do Hospital das Clínicas, e a paciente tinha como comorbidade esse diabetes do tipo 1, que foi diagnosticado aos 10 anos de idade, e ela tinha inúmeras internações prévias por cetoacidose diabética. Igualzinho. Tá dando para escutar direitinho? Fazendo colagem de imagem. Pode continuar. Pode continuar? Então, essa paciente, ela tinha esse diabetes do tipo 1 diagnosticado aos 10 anos, tinha inúmeras internações prévias por cetoacidose diabética, e só por aí a gente consegue já imaginar que não vai ser uma paciente que vai ter um controle fácil, né, do diabetes. Tinha um transtorno depressivo, que também dificulta o controle glicêmico, né, o controle de doenças crônicas, e tinha uma história de endometriose, que não vai ser dado muito foco agora nessa apresentação. Essa paciente, então, ela teve 6 internações clínicas durante a gestação e vai culminar, né, no final com uma cesariana de urgência por um estado fetal não tranquilizador com idade gestacional de 36 semanas e 1 dia. Bom, esse slide agora e o próximo, eu acho que eles exemplificam muito bem a questão, né, quando a gente fala que o diabetes é uma das complicações das gestações que são mais difíceis de tratar, né, uma condição que vai demandar um acompanhamento médico muito rigoroso, muito frequente, ajuste de medicação também muito frequente, avaliação de resultado tanto da glicemia capilar, de exames laboratoriais muito frequentes. Então, é uma condição que demanda muito, tanto do médico quanto da paciente. E a gente vê, né, assim, por esse tanto de internação, o quão complicado é manejar o diabetes na gestação, principalmente o diabetes prévio. Essa paciente, então, ela tem 6 internações clínicas na gestação, ela passa 44 dias da gestação internada, que dão mais de 6 semanas de internação, e a gente vê que foram 2 internações por trimestre. Já na primeira consulta no pré-natal, ela é encaminhada para a internação e fica 15 dias só nessa primeira. A gente vê também que os intervalos entre as internações são muito curtos, né, assim, dá para a gente até quase, é claro que, assim, não exatamente, mas assim, é como se fosse um intervalo entre as consultas de pré-natal. A paciente, ela ia no pré-natal e internava, porque sempre o controle glicêmico estava muito abaixo do esperado. Então, ela interna desde 5 semanas até as 35 semanas, quando, por fim, ela evolui com a cesariana. Esse outro slide também do mapa glicêmico, também já peço desculpas, porque eu sei que visualmente ele não está nem um pouco bonito, né? Está bastante poluído visualmente, mas é só para exemplificar o tanto que é difícil esse controle, né? A gente vê que o controle do diabetes, ele é multifatorial, ele vai muito além de apenas uma questão medicamentosa e de dieta, porque a gente imagina que a paciente no hospital, ela vai estar recebendo a medicação no horário certo, na quantidade adequada, da forma correta, e também vai estar com uma dieta balanceada, mas a gente sabe, né, assim, que há diversos outros fatores incluídos, assim, as transgressões alimentares, baixa adesão à atividade física, que é claro que no hospital não vai acontecer, próprio contexto socioeconômico da paciente, então a gente vê a complexidade que é manejar o diabetes. A gente vê que essa paciente, por exemplo, né, as curvas glicêmicas, o mapa glicêmico dela fica muito aquém do desejado, né, assim, o nosso protocolo do HC, a gente tem como preconizado uma glicemia de jejum abaixo de 90 e pós-prandial de 120, né? Em alguns protocolos a gente pode chegar até 95 na de jejum, e a gente vê que essa paciente, infelizmente, assim, é a minoria dos valores que ela mede que ficam nessas faixas etárias consideradas adequadas. E com isso a gente conclui, né, que a glicemia dela média é muito maior do que 100, que seria considerado o desejável, principalmente no início da gestação, até umas 8 semanas,
quando tem a formação dos tecidos, né? Então, quando a glicemia não está bem controlada nessa época, a gente vai ter um maior risco de malformações fetais. A gente vê que essa paciente ela teve uma dificuldade no controle da glicemia durante a gestação inteira. Bom, em relação à insulinoterapia da paciente, eu acho que esse quadro ficou interessante para exemplificar, ele exemplifica muito bem as alterações metabólicas que acontecem tanto no metabolismo da glicose quanto da insulina durante a gestação. A gente sabe que no primeiro trimestre, principalmente no finalzinho dele, né, que é justamente essa segunda internação dela, de 12 semanas e 6 dias até 14 semanas e 3 dias, como o estrogênio está em maior quantidade, a gente tem uma maior sensibilidade à insulina. E é muito interessante porque essa internação especificamente, essa segunda, foi a única internação da paciente que ocorreu por hipoglicemia. Todas as internações foram por mau controle glicêmico, mas essa segunda foi a única na qual a paciente apresentava predominantemente hipoglicemia. Ela tinha feito no consultório, né, no dia da consulta, inclusive, uma glicemia capilar de 33. E a gente vê também que a única internação que a dose de insulina na alta é menor do que a dose na internação, mostrando, exemplificando bem essa questão da maior sensibilidade à insulina no primeiro trimestre. Já no segundo e no terceiro trimestre, como era de se esperar, com a maior produção, né, hormonal pela placenta, a gente tem uma maior resistência à insulina e, consequentemente, as doses de insulina usadas pela paciente vão só aumentando. E também no final, né, depois do parto, como era de se esperar, com a retirada da placenta, a diminuição da produção hormonal, a gente tem novamente uma queda da resistência e os níveis de insulina podem voltar, né, assim, já podem abaixar e daqui a pouco já voltar ao nível da paciente antes da gestação. Em relação à rotina básica do pré-natal, não tem muita coisa a acrescentar, eu acho que é só interessante falar, né, que a gente vê que no terceiro trimestre, principalmente, ficaram faltando alguns exames, e ressaltar isso, como que é difícil a gente fazer um pré-natal adequado de uma paciente que está sempre intercorrendo, né, no caso, com mau controle glicêmico, então ficam muitas internações, acaba perdendo muitas consultas de pré-natal, e fica difícil a gente conseguir fazer aquele acompanhamento linear com todos os exames preconizados. Já os exames específicos do diabetes, para quem tem diabetes na gestação, né, o diabetes prévio, eu chamo atenção para a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, como todo mundo sabe, está relacionada ao controle glicêmico 2 a 3 meses antes da medida realizada. E a gente vê que a paciente ela começa a gestação com uma hemoglobina glicada muito alta, de 11,3, né, muito, muito acima do desejado, e, consequentemente, aumenta muito o risco das malformações fetais no começo da gravidez. Ao longo da gravidez, uma hemoglobina glicada ruim, que é, né, da paciente, ela melhora, mas não fica no ideal, ali abaixo de 7, ela vai estar associada à macrosomia fetal e a diversas complicações também maternas. A paciente também fez a frutosamina 2 vezes, né, que vai mostrar o controle glicêmico de 2, 3 semanas anteriores. E os outros exames que eu chamo a atenção é a proteinúria de 24 horas e a fundoscopia, que vão refletir as lesões de órgão-alvo, né, assim, a nefropatia e a retinopatia, respectivamente. A gente vê que a proteinúria de 24 horas, no começo da gestação, ela estava pior do que no final, assim, então, bem limítrofes as duas, e a retinopatia, a gente vê que a paciente começa a gestação sem retinopatia, já desenvolve esse acometimento no segundo trimestre, e, infelizmente, no terceiro trimestre, ela perdeu a consulta para avaliar a progressão da doença. E é interessante falar agora que a retinopatia, ela e a nefropatia são as complicações que mais avançam durante a gestação. Inclusive, em pacientes que têm um bom controle glicêmico, pode ter uma piora da retinopatia e da nefropatia durante a gestação. Mas é claro que quando o controle glicêmico é bom, a longo prazo, esses pacientes terão um prognóstico melhor, né? Mas a nossa paciente, ela tinha um controle ruim e ela foi evoluindo com essa retinopatia que não existia e foi aparecendo. Ainda em relação à lesão de órgão-alvo, a paciente, ela também tinha uma gastroparesia já prévia à gestação e que foi só piorando com o passar da gestação. Em relação à ultrassonografia, a gente vê que a paciente, ela tem muito mais exame do que os estabelecidos no nosso protocolo, né? E essa quantidade excessiva, ela vai refletir justamente o mau controle glicêmico, porque, querendo ou não, acaba que a cada internação, a cada vez que tinha esse controle tão precário, era interessante fazer uma ultrassom para avaliar, né, mesmo a vitalidade fetal, né, avaliar o crescimento e o desenvolvimento fetal. Se ela tivesse um bom controle glicêmico, os exames preconizados no nosso protocolo seria translucência nucal, a datação, quer dizer, a gestação, translucência nucal. Por volta de 3 semanas, podia fazer talvez um Doppler de artérias uterinas, depois o morfológico, o eco fetal, e no terceiro trimestre um acompanhamento mais regular, de 3 em 3 ou de 4 em 4 semanas. Essa paciente a gente vê que tem muito mais ultrassom do que esses, mas justamente por esse mau controle glicêmico.
E ela, né, apesar de tudo, apesar daquela hemoglobina glicada muito alta, apesar da curva glicêmica muito ruim, ela felizmente não teve uma malformação fetal importante, né, identificada em nenhuma ultrassonografia, não identificada no eco, e o único ultrassom que foi apresentar alteração foi o último que ela fez no dia 30 de março, já estava com 35 semanas e 6 dias de idade gestacional, né, assim, pelo cálculo, pelo primeiro ultrassom, que foi quando o peso e a circunferência abdominal chegaram num valor de percentil 90 e 97,5, né, compatíveis com um feto grande para idade gestacional. O perfil biofísico estava normal, mas devido a esse peso e a circunferência abdominal aumentadas, né, e somando ao mau controle glicêmico da paciente, que já era crônico, né, assim, essa condição precária do controle da paciente, foi optado que daí a 2 dias, no dia 1º de abril, a paciente iria para a maternidade para iniciar o amadurecimento cervical. Só que nesse mesmo dia, tendo em vista que estava programada a interrupção da gestação e tendo em vista também esse ultrassom e o controle glicêmico ruim, a endócrino optou por já internar a paciente no dia 30 mesmo, para tentar um último controle glicêmico antes da interrupção da gestação. Com a paciente internada no dia seguinte, no dia 31, com 36 semanas, a obstetrícia optou também por começar o amadurecimento cervical. Foi feita a primeira dose de betametasona. Nesse dia, ela tinha uma cardio categoria 1 e foi colocado o primeiro comprimido de misoprostol. Já no dia seguinte, ela chegou a fazer uso, né, de 3 doses de 25 microgramas de misoprostol, só que pela manhã ela apresentou uma cardio já categoria 2, já tinha umas desacelerações tardias, o que fez com que ela fosse submetida a cesariana segmentar de urgência por um estado fetal não tranquilizador. Não tinha nenhuma descrição de intercorrência no ato, né, o RN era vivo, vigoroso, feminino, o Apgar bom, 8 e 9, e apesar, né, do último ultrassom mostrando um feto GIG, ele tinha um peso adequado para a idade gestacional. Felizmente, mãe e RN evoluíram bem, tiveram alta no tempo esperado, não tiveram intercorrências, e a paciente foi orientada a retornar no ambulatório de endocrinologia 2 semanas depois do parto, para o controle glicêmico, ajuste de doses de insulina, e do ponto de vista obstétrico, ela retornaria no centro de saúde mesmo, porque não tinha mais nenhuma pendência para, né, controlar com a gente da obstetrícia. Bom, esse era o caso que eu queria passar, acho que ele ilustra muito bem, né, o quão difícil, o quão complexo e o quão grave é o diabetes prévio, né, assim, o manejo dele na gestação. Agora passo a palavra para a Fernanda para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto. Obrigado, Luísa. Pode parar de apresentar só até enquanto a Fernanda vai parando dela, eu queria só escolher esse caso, não por alguma característica particular, mas é porque é um tipo de paciente que a gente tem muito no hospital. No momento, se não me engano, a gente está com 2 ou 3 pacientes semelhantes a essa, que necessitam de internações frequentes e que são um desafio na condução. Eu gostei muito da sua apresentação, Luísa, ficou boa, assim, dessa forma mais resumida, porque senão a gente ia ficar realmente falando muito sobre cada detalhe da internação. Acho que você resumiu de uma forma bem interessante. Então, eles nos faz mais respeito do caso e da conduta. Fernanda, pode passar a apresentar, então. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou residente da ginecologia obstetrícia do 2º ano do Hospital das Clínicas da UFMG, e vou apresentar alguns protocolos, alguns artigos que a gente pegou da ACOG, focando no diabetes na gestação, mas principalmente, como é um tema muito amplo, a gente focou principalmente na monitorização fetal e os critérios de interrupção. Os artigos foram 3 principais artigos. Inicialmente, esse que está na tela, que fala mais genericamente sobre as indicações de interrupção de gestações no pré-termo tardios ou termo precoce, e isso envolve também interrupções relacionadas a diabetes. E outros 2 artigos que falam mais especificamente sobre o diabetes pré-gestacional, englobando o diabetes tipo 1 e tipo 2, e o 3º artigo sobre, especificamente, diabetes gestacional. Então, contextualizando, o diabetes na gestação, de forma geral, tem uma prevalência, no estudo de 2009, que colocou uma prevalência de 7% das gestações que são complicadas por alguma forma de diabetes. E a gente sabe que essa prevalência, tanto de diabetes prévio quanto gestacional, vem aumentando ao longo dos anos. O DM prévio
aí englobando tipo 1 ou tipo 2, é a minoria, né, infelizmente. 1%, 1 a 2% das gestações são cometidas por diabetes prévio, e as demais desses 7% um DMG. A presença de diabetes na gestação aumenta os riscos maternos e fetais, principalmente do ponto de vista materno. Tem uma associação com pré-eclâmpsia. Quando a gente coloca tem um estudo que coloca o ponto de corte da glicemia de jejum de 115, a gente tem quase que o dobro da incidência de pré-eclâmpsia em gestantes com glicemia de jejum acima de maior ou igual a 115, quando compara com pacientes que têm abaixo desse valor. Além disso, aumento da taxa de cesariana. Então, o diabetes gestacional, por exemplo, controlado com medicação, a gente tem uma taxa de 25% de cesariana, comparado com pacientes que têm um controle com dieta, seria 17%, e o grupo controle sem diabetes seria 9,5%. Então, a gente tem um aumento, e todos esses aumentos são estatisticamente significativos. Além disso, a paciente que tem diabetes na gestação, ela tem um maior risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, no decorrer da vida. Cerca de 70% das pacientes vai desenvolver diabetes tipo 2 nos próximos 22 a 28 anos da gestação. Do ponto de vista fetal, a gente tem um estudo grande, que é esse RAPO, que mostrou um aumento no risco de macrosomia e, consequentemente, de distócia, tocotraumatismo, aumenta o risco de hipoglicemia fetal, icterícia e de decesso. Um diabetes prévio mal controlado, igual a Luísa exemplificou, ele está muito associado a uma formação fetal e tem uma relação direta com a hemoglobina glicada. Um exemplo é, por exemplo, quando você pega um ponto de corte de 10% de hemoglobina glicada, a gente tem uma taxa que varia de 20% a 25% de malformação fetal, que é considerado uma taxa bem alta, né? E o tratamento do diabetes reduz todas essas complicações. E este aumento do risco de morte fetal, ele está muito relacionado ao mau controle. E aí, por isso, é importante fazer a monitorização fetal, principalmente quando você pensa que o paciente está usando medicação. Claro que o DMG controlado com dieta também você precisa monitorar. Mas quando você usa medicação, você imagina que em algum momento, para indicar a medicação, já houve um mau controle. Então, tanto as pacientes diabetes gestacional que estão usando medicação, quanto diabetes prévio, que, né, geralmente tem medicação também, a gente inicia o rastreamento, né, a monitorização fetal com 32 semanas, ou antes, se a paciente tem outros fatores de risco associados. E aí a gente lembra que esse marco de 32 semanas também está associado com o aumento da resistência à insulina no terceiro trimestre, e que pode piorar o controle glicêmico, e por isso a gente tem que ficar controlando mais de perto o desenvolvimento fetal. E a escolha da monitorização e a frequência que vai ser monitorada, ela depende de protocolos locais. Mas, em geral, é feito através de ultrassom, que também avalia, além de peso fetal, avalia o líquido amniótico. Outras formas, além do ultrassom, que a gente tem de fazer monitorização fetal, é através do mobilograma. Então, a contagem de movimentação fetal também não tem um padrão bem estabelecido. O professor Mário gosta muito ele estava nos contando que ele gosta muito de fazer aquela contagem até 6. Então, a paciente, 1 hora após alimentação, faz a contagem diária de movimentação fetal. Então, idealmente, 6 movimentações na próxima hora após alimentação. Outra forma de fazer a monitorização fetal é a cardiotocografia. Nos artigos, eles colocam como semanal na paciente diabética, e intraparto, eles colocam que seria interessante fazer monitorização contínua. Mas aí aqui um adendo, né, que a gente estava até discutindo para fazer a apresentação, que nos Estados Unidos, eles têm o hábito de fazer cardiotocografia contínua intraparto para todos os pacientes. Então, isso seria também um viés aí da indicação.
Mas eu achei interessante deixar aqui na apresentação, para a gente lembrar que são bebês, são fetos que têm uma reserva menor. Então, talvez durante a indução do parto, seria interessante, talvez não seria possível a gente fazer uma cardio contínua, mas talvez fazer cardios mais frequentes para a gente estar sempre monitorando essa indução. E aí, passando para o ultrassom, que é a nossa monitorização mais frequente, né, que a gente costuma fazer com maior frequência nas pacientes. A indicação seria de fazer uma ultrassonografia precoce para datação no primeiro trimestre, e aí fazer a translucência nucal quando estiver na época correta, né? Se for coincidir com o primeiro ultrassom, faz no mesmo ultrassom, senão a gente pede novamente no primeiro trimestre o ultrassom. No segundo trimestre, realização do morfológico com medida do colo, e se a paciente tem diabetes ou tipo 1, tipo 2, prévio, fazer o eco fetal por esse risco aumentado de cardiopatia e de malformações. No terceiro trimestre, a gente faria a avaliação do crescimento fetal, e aí eles indicam entre 34 e 38 semanas, e sempre repensar uma nova avaliação fetal se você tem uma piora do controle glicêmico materno. E se a paciente tem outros fatores de risco, então ela tem uma hipertensão crônica associada, uma pré-eclâmpsia, a gente precisa fazer esse rastreamento, às vezes, mais precoce e associar ao Doppler fetal. Então, o que a gente tem, hoje em dia, de intervenções que melhoram os desfechos fetais, principalmente? O aconselhamento pré-gestacional. Então, a paciente que é diabética, idealmente, ela tem que ter um controle glicêmico adequado, uma hemoglobina glicada abaixo de 7, iniciar o ácido fólico para poder pensar em começar a engravidar, né? Infelizmente, não é muito o que a gente vê no nosso cenário. A paciente que tem diabetes prévio, seja tipo 1 ou tipo 2, ou a paciente que desenvolve diabetes gestacional com diagnóstico precoce, ela tem indicação de uso de AS a partir das 12 semanas para prevenção de pré-eclâmpsia. Outra intervenção que é o controle glicêmico, né? Tanto pré-gestacional quanto durante a gestação. Rastrear as complicações, principalmente quando a paciente tem diabetes prévio. Pode haver o agravamento de retinopatia, nefropatia, doença arterial coronariana. Então, está dentro da nossa propedêutica de diabéticas, fazer a fundoscopia, fazer a proteinúria de 24 horas e o eletrocardiograma, e fazer a avaliação fetal conforme a gente discutiu. E aí a gente está acompanhando essas pacientes no pré-natal, e aí chega no momento de decidir em relação à interrupção da gestação. O que a gente precisa pesar e colocar na balança é o risco de morte fetal, de decesso intraútero de um bebê que está submetido a um ambiente desfavorável, ali, no mau controle, e do risco da prematuridade, a gente fazer uma interrupção, uma intervenção muito precocemente. Inclusive, lembrando que esses filhos de pacientes diabéticos, eles amadurecem, do ponto de vista pulmonar, mais lentamente do que os demais RNs. Então, a gente precisa colocar isso na conta também. E aí, em relação ao diabetes bem controlado, somente com dieta e exercício, os artigos colocam, e é até compatível com o nosso protocolo também, de que a interrupção pode ser feita com 40 semanas de gestação. Se é utilizada medicação, e aí essa medicação, tanto para o diabetes tipo 2 prévio, quanto para o diabetes gestacional, que fez uso de medicação, se bem controlada, poderia ser levada à gestação até as 39 semanas. E o que gera maior dúvida, o que causa mais discussão, é quando a gente tem um diabetes mal controlado, quando a paciente já tem uma história prévia, um mal passado, né, com decesso, ou uma paciente que é diabética com lesão de órgão-alvo. Então, os artigos nunca colocam exatamente, assim, qual o grau de descontrole glicêmico que vai
necessidade de antecipação do parto. Então, quão descontrolado a gente precisa chegar, né? Precisa não, porque idealmente a gente não chega nisso. Mas quando a paciente está muito descontrolada, o que é que você considera que o nível está ruim para antecipar o parto? E também não coloca a idade da interrupção, ela fica ampla para ser individualizada de acordo com cada caso. Então, eles colocam que pode ser justificado uma interrupção entre 37 e 38 semanas e 6 dias, mas que interrupções mais precoces, até a partir de 34 semanas, podem ser avaliadas para aquelas pacientes que já estão hospitalizadas, então, elas já estão fazendo controle internadas, e mesmo assim, tem um mau controle, ou quando você tem alteração de avaliação fetal. Você está fazendo essa avaliação seriada, conforme a gente discutiu, e aí vem uma alteração. Então, um oligodrome, um do microfone 10, pessoal. Isso, obrigada. Então, paciente que demonstra alguma alteração da avaliação fetal pode ter necessidade de interrupção mais precoce. E aí, num dos artigos, eles colocam esse quadrinho resumindo as indicações em relação à interrupção. E aí, depois, discute um pouco sobre a via de parto. E essa via de parto, eles colocam que os dados não são suficientes para determinar se a cesariana eletiva reduz o risco de tocotraumatismo, de distócia de ombro, em caso de suspeita de macrosomia a ultrassom. Eles colocam que o NNT seria muito grande para poder ter algum benefício. Então, quando você considera um peso fetal de 4,5 kg, a gente teria que ter uma taxa de 500, um número de 588 cesarianas para prevenir um caso de paralisia de plexo braquial. E quando a gente fala de um peso de 4 quilos, a gente precisa de 962 cesarianas. Então, ele não define nada, mas no final coloca que as mulheres com diabetes gestacional e um peso acima de 4,5 kg devem ser aconselhadas e pesados os riscos e benefícios para uma decisão compartilhada em relação à via de parto. E aí, a partir desse slide, o professor Mário nos cedeu um slide de uma apresentação de um trabalho que foi feito aqui no Hospital das Clínicas, que mostrou, das nossas pacientes, pegou os RNs acima de 4 quilos, que correspondia dentro do total dos RNs nascidos, correspondia a 1,93% dos RNs, e dentro desses 44, a gente teve 19 casos de distócia de ombro, desses 44 não, dentro do total. Teve 19 casos, sendo que 3 deles foram em RNs acima de 4 quilos e 16 abaixo de 4 quilos. E aí, considerando a quantidade de RNs que teve distócia de ombro perto do total, a gente teve uma chance de risco de 7,3 para ter distócia de ombro quando o peso de nascimento é maior que 4 quilos. Então, por isso que no nosso protocolo, isso foi modificado, de que o feto, a ultrassom, acima de 4 quilos, na paciente diabética, é considerado macrossômico, e você já pode discutir, né, os riscos e benefícios e discutir com a paciente a marcação da cesariana eletiva para reduzir o risco de tocotraumatismo. Após o parto, eles discutem um pouco sobre o acompanhamento pós-parto dessas mulheres, e que foi interessante colocar, para lembrar que as pacientes que já têm diagnóstico de diabetes prévio, seja tipo 1 ou tipo 2, elas não têm indicação de fazer TOTG pós-parto, né? Às vezes o pessoal da endócrina pega algumas solicitações nossas, que o professor Mário pediu para avisar. Que o diabetes gestacional, o paciente que descobriu na gestação, tem indicação de fazer o TOTG de 4 a 12 semanas pós-parto, e a gente faz aquela glicemia de jejum e 2 horas, não precisa fazer 1 hora,
porque a gente volta para aquela classificação de diabetes em não gestantes, né? E aí você define se a paciente tem diabetes, então diabetes prévio, ou o rastreamento normal ou intolerância à glicose, dependendo dos valores. E lembrando que mesmo aquela paciente que vem com o rastreio normal, ela tem aquele aumento de risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então, ela precisa fazer o rastreamento de 1 a 3 anos para o resto da vida e adotar as medidas de dieta e atividade física. Após o parto, para aquelas pacientes que estão usando medicação na gestação, a gente, geralmente lá no Hospital das Clínicas, as pacientes também são acompanhadas com endocrinologia mesmo pós-parto. E para a gente saber como que é feito o manejo, geralmente, a insulina NPH, a gente pode reduzir de 1/3 a metade da dose, e a regular pode retornar com ela assim que a paciente volta à alimentação habitual, também na dose de 1/3 a metade que a pessoa usava antes. Porque a necessidade de insulina ela vai reduzir muito rapidamente após o parto, quase imediatamente, né? Então, a gente conseguiu fazer um pequeno resumo, focando principalmente nessa parte da monitorização e da interrupção, porque é um tema bastante extenso, né? Mas eu acho que vale a pena a gente rediscutir isso de tempo em tempo. Essas são as nossas principais referências. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Achei que sua apresentação também foi ótima. Você conseguiu aí resumir bem os 3 artigos, né? Para focar nesse ponto que a gente queria discutir hoje, que é principalmente a questão de como monitorizar e quando interromper essas pacientes com diabetes grave, de difícil controle, que é sempre um dilema para nós, né? A gente, como eu disse antes, a gente tem várias pacientes como essa que estão em evolução, e são principalmente pacientes adolescentes ou pacientes mais jovens. Essa paciente, no caso, tinha 24 anos, mas recém-saída da adolescência, e são pacientes que tendem a cometer muita transgressão alimentar nessa fase, e a gravidez às vezes ainda piora. Então, são pacientes que têm um difícil controle e acabam tendo múltiplas internações. Essa paciente, no caso, teve 6 internações. A gente tem outras pacientes lá no momento que já internaram mais vezes, né? Então, a Luísa até comentou... Com 10 semanas já é a segunda internação, né? Pois é. A Luísa até comentou que a paciente tinha feito muito ultrassom, mas eu não acho que ela fez muito ultrassom, não. Eu acho até que ela fez entre 23 e 31 semanas, ela não fez nenhum ultrassom, e aí nosso protocolo seria fazer mensal, então talvez ela tenha até perdido um ultrassom. Não influenciou na evolução do caso, mas a gente fica com muito medo do crescimento desses fetos, né? Se eles estão crescendo muito acima do esperado. No caso dela, felizmente, foi só no final que esse crescimento acima do esperado se manifestou. E outra coisa que eu queria dizer é que vocês falaram que o ultrassom ele falhou aí na avaliação do peso. No caso, especificamente, eu acho que ele nem falhou, porque deu uma diferença de só 100 gramas. O ultrassom tinha avaliado 3,75 kg e nasceu com 2,970. 105 gramas de diferença, que deu, eu fiz até a conta, que deu 3%. Então, está dentro da margem de erro do ultrassom. Mas essa é, sim, uma preocupação, porque a gente usa essa avaliação de peso para tomar decisão, e essa avaliação de peso, frequentemente, ela é falseada, porque o ultrassom, no final, com feto muito grande, ele é difícil de avaliar mesmo. O pessoal da endócrino até fez um levantamento aí, se não me engano, a professora Regina participou desse levantamento que a pessoal da endócrino fez a respeito de quantos % que estavam fora da margem de erro. Depois, se ela quiser comentar alguma coisa, professora Regina. Eu sei que ele é falho, mas nesse caso especificamente não foi. Com relação à cardio contínua que vocês falaram, eu acho que ela é extremamente útil, tanto que esse caso foi até um caso que teve sofrimento fetal, né? A cesariana foi indicada pelo sofrimento fetal, então são fetos que a gente não pode descuidar mesmo, porque apesar de eles serem fetos grandes, eles são fetos que têm uma oxigenação diminuída, né? Que foi, inclusive, um motivo que levou a gente a propor uma interrupção mais precoce. Porque não sei se vocês lembram, talvez se a Luísa conseguir apresentar de novo os slides, naqueles slides que ela mostra as alterações da insulina, nas últimas internações, a paciente progressivamente estava
reduzindo a necessidade de insulina. Aí, ó, o que a Luísa pôs em verde é a redução da insulina. Em semanas ela estava usando 38, passou para 26, e a regular 46 unidades passou para 26. E a gente sabe que quando está ocorrendo essa redução da insulina sem que a paciente tenha alterado significativamente a dieta dela, pode ser um sinal de insuficiência placentária. Então, esse é um sinal que deixa a gente extremamente preocupado. Então, essa redução da necessidade de insulina foi um dos motivos que levou a gente a pensar nessa interrupção mais precoce. E é importante falar também que esse tipo de sofrimento fetal ele não é detectado pelo Doppler, porque o fluxo sanguíneo está normal, não tem redução do fluxo sanguíneo. Então, o Doppler da artéria umbilical ele não se altera. O que vai alterar vai ser o perfil biofísico e a cardiotocografia, mas também são alterações mais tardias. Então, a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de caso. Então, esse foi um dos motivos, mostrando que o feto provavelmente já estava tendo uma insuficiência placentária, uma hipóxia, e isso foi corroborado pelo sofrimento fetal intraparto, né? Ele descompensou intraparto, talvez porque ele tivesse com uma hipóxia mesmo. Então, é mais uma coisa para a gente prestar atenção. E, por fim, eu queria só comentar a questão da idade gestacional da interrupção, né, que realmente a gente tenta ultrapassar as 37 semanas, mas como o próprio ACOG lá sugere, em casos que estão muito difícil o controle, principalmente nesses casos que a monitorização está difícil, às vezes a gente tem que fazer uma indução de um pré-termo tardio, né, que foi o caso, foram 36 semanas. E aí também vem aquela questão, vale a pena induzir, vale a pena ir para cesariana? É lógico que nessa idade, que o feto ainda é pequeno, essa dúvida é menor, mas numa gestação que está mais avançada, os fetos acima de 4 quilos, que a gente mostrou aí que no nosso serviço, que nós temos uma população que é menor em altura que a população americana, e isso é uma coisa que pouca gente leva em consideração, a estatura da paciente, mas também é um fator importante. O peso acima de 4 quilos ele tem um risco relativo, um odds ratio, 7 vezes maior de ter distócia de ombro do que o peso abaixo de 4 quilos. Né? Não significa que a gente vai fazer cesariana em todo mundo, mas também mais um sinal de alerta para a gente. Né? E aí tem essa discussão na literatura, será que valeria a pena interromper mais precocemente? Aí a indução acaba levando uma taxa maior de cesárea, e mais complicação relacionada a cesárea, ou será que vale a pena deixar pacientes entrar em trabalho de parto espontâneo, mas aí corre o risco da morte intraútero? Então, realmente, paciente com diabetes, principalmente diabetes descontrolada, é sempre um desafio aí em termos de condução. Bom, já falei muito, se alguém quiser fazer algum comentário, professora Regina, que é super especialista em diabetes, ou qualquer outro aí dos colegas, quiser. Não, Mari, só comentar. Boa tarde. Muito boa as duas apresentações. Realmente, a apresentação do caso clínico, né, dada o número de internações, ficou super interessante, né? Parabéns, deve ter dado um trabalho gigante, né? E a combinação aí dos artigos também ficou muito bonito, né? Belíssima apresentação, meus cumprimentos aí às residentes que fizeram a apresentação, né? Você falou alguma coisa do ultrassom, Mário, mas me chamou a atenção que, embora ela tenha, né, feito, precisa mesmo, né, muita ultrassonografia, concordo com você, acho que ela não fez a mais, não, né? A gente vê ali, eu não sei se foi porque não foi anotado, né, mas na realidade não foi feita o aproveitamento, né, da informação do ultrassom, por exemplo, de primeiro trimestre, né, não é só a translucência nucal, né, lá a gente está muito pouco preocupado com o osso nasal, uma paciente com diabetes tipo 1, né, mas a translucência como um marcador de cardiopatia, ainda mais com a glicohemoglobina que ela tinha, né, é muito bom, mas a gente tem que lembrar que nesse ultrassom de primeiro trimestre, também já é um ultrassom de anatomia fetal, né, todo ultrassom é morfológico, né, a gente tem que parar com isso e falar, ela fez o morfológico.
Você tem o morfológico do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Toda ultrassom é avaliação de morfologia. Então, assim, a questão de morfologia no primeiro trimestre, principalmente nessa paciente, já é fundamental, né? Principalmente neuroanatomia, a realização de ducto venoso, né? E já o Doppler de artérias uterinas. Eu não sei se não foi anotado, porque era muita coisa para anotar, mas eu não vi essas informações aí naquele quadro de ultrassom não, ou me passou despercebido. Eu peguei o prontuário dela e realmente não tinha anotado mesmo, e depois não procurei saber, mas não tinha mesmo não. Pois é, mas é porque com frequência, né, os ultrassons de primeiro trimestre fica assim, padronizado, que vai olhar narizinho e olhar nuquinha. Não é, né? Cada exame é um exame, né? E nós temos que valorizar mais ultrassons de primeiro trimestre como um exame, né, morfológico fundamental, inclusive para a programação da propedêutica fetal. Logicamente, estou falando aqui das gestantes de alto risco, né? E aí, Mário, o estudo que você falou, que nós fizemos aí, né, foi minha última ação, né, no ambulatório de diabetes, né, eu fiquei no ambulatório de diabetes 26 anos e 7 meses, né, atendendo todas as semanas diabéticas, né, os primeiros 18 anos com a professora Nelise, depois com Camila, né, e nas férias da Camila a Lívia, e mais no final agora, a Lívia já estava incorporada, né, e com a incorporação também das enfermeiras obstétricas do GENI, em especial a Adriane, né, que é uma enfermeira obstétrica que, inclusive, tem mestrado em diabetes na gravidez, né, trouxe uma contribuição imensa, né, era um ambulatório realmente fantástico, né, desejo muito que ele continue tão bom quanto foi em todos os anos, quando eu o herdei do professor Hugo, Vitor Hugo de Mello, né. Mas esse estudo, ele foi a monografia de término de residência de um residente da endocrinologia, e, inclusive, vai ser publicado na RBGO, já está aprovada a publicação na RBGO. Nós fizemos uma análise de casos e comparamos, né, a acurácia, considerando várias curvas, a da OMS, a do Intergrowth, né, e Hyplock, de estimativa de peso fetal, né. E nós encontramos, assim como a literatura chama a atenção, e por isso é muito importante, né, a avaliação clínica do exame, né, e ver o exame seriado, né, o ideal da ultrassonografia, no caso do crescimento fetal, principalmente na diabetes, é a gente avaliar em curva, né, não o dado numérico com seu percentil, mas colocar aqueles dados num padrão de curva, né, para poder fazer o acompanhamento e, paralelo a isso, com o controle metabólico, fazer a decisão clínica, que, como Fernanda mostrou, as decisões de interrupção são muito mais baseadas no bom raciocínio clínico do que qualquer outro parâmetro, né, E nós vimos uma discrepância gigantesca da ultrassonografia nos extremos de peso fetal, nos muito pequenos, né, e nos muito grandes. Então, assim, para o muito grande, a gente fala, não, mas tem um problema, que ele é muito grande, fica muito difícil de medir, mas tivemos também uma discrepância muito grande nos muito pequenos, né. Na faixa de peso acima de 4,5, né, 50% dos casos, né, houve discordância, e a gente só considerava discordância se o peso ao nascimento diferia daquela variação que a gente espera, que é uma outra coisa importante. Quando eu digo, está pesando 3, né, eu tenho que pensar que pode ser 2,700 ou pode ser 3,300, né, então, o raciocínio clínico é muito importante, né, mas foi realmente um trabalho muito bonito, né, muito bonito, do Marcos Vinícius, né, do Marcos Vinícius, quando ele terminou a residência, e aí, de repente, quando ele sair publicado, a gente pode até fazer aí
uma apresentação mostrando contribuições da UFMG para o diabetes, que é um mundo tão difícil, né? Tá? Muito obrigada, Mara. Obrigado, professora. Eu acho que seria ótimo apresentar esse artigo mesmo, ainda mais que ele é prata da casa, né? Lá para a gente ver o que acontece no nosso serviço. Alguém mais quer fazer comentário, gente? Professora Lamanda pôs aqui no chat, lembrando que não tem nenhum método de acompanhamento da gravidez que é bom o suficiente, né, altamente preditivo de complicação nas diabéticas, e é isso mesmo que a gente vê, né, às vezes aquilo que eu comentei, o Doppler não é o melhor método nesse caso, porque o fluxo placentário vai estar inalterado e às vezes o feto está hipóxico por causa do diabetes mesmo, a hemoglobina dele está alterada, está glicosilada, né, e está transportando menos oxigênio, é um feto grande, mas que está mal oxigenado. Não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, então eu vou encerrar a reunião e vou convidar vocês para a semana que vem, vai ser a apresentação do artigo. A doutora Ana Luísa, que vai orientar, ela já me enviou o artigo, eu vou repassar para vocês logo a seguir. Então, obrigado a todos, boa noite, até semana que vem. Boa noite, obrigada a todos.